Olá, eu sou Kátia Baliquian, consultora de Libras da Univesp e do Flickits, Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura. Patinadora, skatista, amante da natureza e dos animais, estou sempre pronta para uma nova aventura. Estarei à frente do Libras para Todos, o programa da Univesp que tem como objetivo amplificar o diálogo entre pessoas surdas e ouvintes. Nesta temporada, vamos para a rua acompanhar como é o cotidiano do surdo e observar suas principais barreiras de comunicação. Ah, esqueci de dizer, tenho uma particularidade que muitos desconhecem. Sou surda. Vamos juntos nessa? Olá, pessoal! Está começando mais um Libras para Todos. Essa é a Kátia Baliquian, eu sou a Kátia Lourenço. E a gente veio hoje no Maurício de Souza Produções. A gente vai falar só sobre Libras? Não. A gente também vai falar um pouquinho sobre toda uma diversidade de personagens, né? Que inclusive representam a diversidade. Então, e de diferentes, vamos conhecer diferentes espaços aqui e pessoas também. Estão curiosos? Querem saber como é que foi essa visita? Vem com a gente que a gente vai apresentar. Bom, agora a gente está aqui com o Maurício de Souza e a gente está num momento de festa, é isso? Fazendo aniversário aí de 60 anos de produção. 60 anos. A Kátia quer saber um pouquinho desse momento, quer saber como é que foi isso, Maurício? Pensando em tudo, pensando desde o princípio, né? Até agora, todo esse processo de criação, enfim, é muita história para contar, mas em resumo, o que você tem para dizer pra gente sobre esse momento de comemoração? Em resumo, eu nasci numa casa cheia de livros com pais artistas, poetas, compositores. Meu pai desenhava também. Então, eu tive esse privilégio de ter nascido numa família carinhosa, que me orientou e fez questão, principalmente no caso da mamãe, de me ensinar a ler com menos de 4 anos, em gibi, em histórias em quadrinhos. Porque eu achei na rua um gibi jogado fora, peguei, levei para casa, perguntei para minha mãe, o que é isso daqui? Eu falei, isso é revista de história, com história em quadrinhos. E o que é isso aqui? E a letrinha, está escrita a história aí. Mãe, você lê para mim então? Foi a primeira coisa que eu quis fazer, é que ela lesse, repetisse a história. Adorei a parte de estar aprendendo a ler também, né? Com isso, eu já falava aos 4 anos, meu pai me deixou escrito isso, que eu queria, quando crescesse, fosse maior, fazer historinha. Então, eu botei isso na cabeça e deu certo. Eu fiquei teimoso. Eu queria fazer historinha, desenho, historinha e tudo mais. E ler muito. Eu lia muito. Primeiro os gibis e depois livros, Monteiro Lobato e alguns clássicos e tudo mais. Então, tudo isso me facilitou a fazer o que eu comecei a sonhar desde criança. E estou fazendo até agora.
Olá, pessoal. A gente tá aqui com a... Bom, vamos esperar ela falar. Ela sabe falar o nome em Libras, né? Conta pra gente. Larissa. E o teu sinal, Larissa? Esse. Que legal. Larissa, pensando na criação de personagens, qual é o papel, a importância da diversidade, pensando nas características, na aparência física, personalidade, origens culturais, como funciona? Bom, a diversidade sempre foi algo muito importante na obra do Maurício. Ele sempre conviveu com crianças muito diversas na infância dele, aqui no interior de São Paulo, né, em Mogi das Cruzes, e ele conviveu também com pessoas com deficiência. Então, ele fez questão de integrar a turma, né, uma hora ele vai falar um pouquinho sobre isso também com a gente, né, falar sobre como ele percebeu que ele criou a turma baseada muito em seus filhos e depois faltava integrar esses amigos também, que tinham algum tipo de deficiência. Para nós, que falamos com toda a população brasileira, a gente tem algumas pesquisas que mostram que a Turma da Mônica é conhecida de mais de 90% dos brasileiros. E tem uma imagem positiva também semelhante. 89% das pessoas têm uma boa experiência, uma boa recordação com os personagens. Então, se a gente está falando com todos os brasileiros, a gente tem que retratar também essa diversidade nas nossas histórias. E aí o estúdio trabalha pesquisando também para fazer uma criação, personagens que sejam interessantes para as crianças, coloridos, que a Sueli, nossa personagem surda mais recente, ela usa uma mecha rosa no cabelo, e as crianças se identificam muito com ela, tem um jeito também, uma roupa colorida. Então, todos esses elementos, eles se casam para atrair a atenção das crianças, no caso, tanto as que têm alguma deficiência, quanto as crianças que não têm nenhuma deficiência, mas elas convivem juntas na vida real, né? Aí no mundo que a gente vive e no bairro do Limoeiro. Só que o bairro do Limoeiro é um bairro muito feliz, né? É um mundo ideal onde toda criança gostaria de viver, né? E pensando na sociedade, né, na comunidade em geral, tem muita diversidade e isso tu conseguiu retratar, né, dentro de todas essas produções, essas criações. Então a gente tem, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a deficiência visual. Como é que é esse processo de criação, pensando e também pensando no ponto de vista da sociedade, né? Como o teu público tem visto essa diversidade toda dentro dessa criação, dentro da Turma da Mônica, dentro das historinhas? Como eu falo a língua do povo, a língua do leitor, a língua da criançada, então eu tive facilidade de ir criando, de alguma maneira, histórias, livrinhos, falar com a criançada na língua também, do jeito deles. Então, essa facilidade que eu tive, com essa abertura que eu tive em criança, me indicou os caminhos que eu devia, de alguma maneira, seguir para fazer o que eu sonhava, que era histórias em quadrinhos. Então, estamos fazendo história em quadrinhos, estamos fazendo desenho animado, estamos fazendo livros, estamos brincando com fantasia, com mensagens, com uma orientação para a criançada. Lógico, no que nós fazemos, a gente coloca também mensagens comportamentais para o público infantil ou infanto-juvenil. Então, há uma preocupação minha particular e do pessoal que trabalha comigo também, de que o que nós fazemos deve ser espalhado para a criança, para o jovem, para o idoso, se for o caso, inclusive, se for necessário. Então, com isso, nós estamos trabalhando faz quantos anos? 60 anos. 60 anos, que ainda tem muita coisa pela frente para ser feita. A gente sabe que a Sueli é uma personagem recente criada, né? Uma personagem surda. Conta pra gente como é que foi o processo de criação dessa personagem. Foi uma ideia tua? Faz parte de um processo na minha área de criação. Eu, quando era criança, brincava com a criançada da minha idade, né, com meus 5, 6, 7 anos.
lá no campinho de futebol, tinha muitos amiguinhos de diversas etnias, inclusive. E eu me misturava com todas essas crianças. Eles eram meus grandes amigos, eram os meus faixas, eram as pessoas que eu procurava todo dia para jogar bola, para brincar, para desenhar, para inventar, logicamente, outros brinquedos, tudo mais. Então, entre esses meus amiguinhos, havia algumas crianças com algum tipo de deficiência, com muleta e tudo mais, tal. Para mim, era uma coisa tão natural, vamos dizer, digna de eu entender bem, de eu aceitar, de eu respeitar e tudo mais, né? Eram como eu, eram como crianças como eu. Com isso, quando eu comecei a desenhar, anos depois, a profissional, eu comecei a pensar nos personagens que eu queria criar, baseados nas pessoas que eu conhecesse melhor, para que o personagem ficasse mais rico. Logicamente, os personagens mais ricos são baseados nas pessoas mais chegadas a nós. Por exemplo, nos filhos. Tanto que muitos dos meus personagens famosos são baseados nos meus filhos, nas minhas filhas. Olha o caso da Magali, o caso da Mônica, o caso do Contra, que é baseado no meu filho, que é do Contra mesmo. E assim foi. Então, quando eu comecei a criar os personagens, eu me baseei também, então, nos meus amiguinhos de infância. E depois, mais tarde, nos meus filhos e nas minhas filhas. Com isso, você tem, então, personagens humanos, personagens que você conheceu bem, que tem as reações que todo mundo vai entender como normais na sociedade, na vida social, né? E isso me facilitou muito, essa técnica de, vamos dizer, abarcar as pessoas e coisas que eu conheço bem, abarcar na história em quadrinhos, nos desenhos animados e em tudo que a gente faz nessa área de produção, né? Não é questão de sorte, é questão de aproveitamento e eu, de alguma maneira, de uma forma de eu entender bem a vida vivida pelas crianças, pelos jovens e, por que não, até mesmo dos adultos e dos adultos mais adultos ainda. Tanto que, por exemplo, eu tenho uma personagem muito famosa, que é a avó Dita, que é a avó do Chico Bento, que é baseada na minha avó. Agora eu tô aqui com esse surdo. Como é que é o teu sinal? Tiago, eu sou o Tiago. Tiago, conta pra gente um pouquinho de como é que foi a produção, a criação da personagem Sueli. Quem é essa personagem? Conta pra gente quem ela é, os desafios que foi participar desse processo. A Sueli era uma personagem que deveria representar a comunidade surda, e eu acho que essa é um pouco a função dela. Antes da Sueli, a gente teve uma conversa e a gente tinha o personagem Humberto, que Humberto não era um personagem surdo, que não tinha essa questão com a comunidade diretamente, e entendeu-se a necessidade de ter um personagem que fosse surdo, representasse a comunidade, e isso foi pauta de uma grande discussão. O Maurício de Souza já trabalhava com pessoas com deficiência, e esses personagens foram surgindo, e aí eles fizeram um contato com uma escola bilíngue, a Derdic,
na área do educacional para conhecer um pouquinho sobre acessibilidade, entender como funcionava isso. Lá nós temos cerca de 9, 10 professores e instrutores surdos. Então o Instituto entrou em contato com a Derdic, convidou aqui para o Instituto, e aí nós tínhamos uma equipe de surdos e ouvintes trabalhando para pensar esse personagem aí. Para pensar, tinha pessoas com deficiência, tinha personagens cegos, cadeirantes, com autismo, tinha diversos personagens, e foi muito interessante essa nossa conversa, porque a gente pensou que sim, a gente poderia ter um surdo com deficiência fazendo parte dessas discussões. E foi aí que a gente entendeu que não era só uma questão de deficiência. Cada uma das pessoas que estavam presentes entendiam que o surdo poderia ter características de um surdo, esse personagem. Ele teria que pensar sobre a identidade, sobre a língua, sobre a cultura. Tudo isso tinha que estar dentro desse personagem. Então a gente começou a fazer uma parceria com a escola, começou a chamar pessoas, os funcionários, todo mundo pôde ajudar nesse trabalho de consultoria, e ele começou em 2017. E aí depois, em 2018, a gente teve uma reunião via live. Em 2019 a gente teve uma pausa, porque logo em seguida começou a pandemia. E o Maurício continuou ainda com as reuniões em live. Então foram diversas reuniões até a gente chegar nisso. E a questão que tinha um interesse muito importante de conhecer como era. Eles não resolveram inventar alguma coisa sobre os surdos, mas entender de verdade como é que os surdos se relacionam na sociedade. E foi daí que surgiu a personagem. Uau, é muito interessante e que linda essa história, né? É um processo árduo mesmo. A Sueli, então, ela é uma representante, ela representa o que então? Conta pra nós. É importante que ela é uma menina, ela é muito carinhosa, ela tem atenção, ela adora esportes. E você sabe que a comunidade surda tem uma ligação com o esporte. Sempre foi uma grande marca das associações de estudos, das escolas bilíngues, das competições interescolas. Então a Sueli representa muito isso. Tem uma característica visual como o surdo. E foi por isso que a gente deu esse sinal, porque ela representa a comunidade surda. As crianças surdas se identificam, elas têm os mesmos gostos. Wagner, conta pra gente o processo, não só da criação em si, né, mas pensando no desafio de personalidades, perfis, características de pessoas reais serem representadas num desenho, né, num personagem. Tá. Isso é muito importante porque a gente, quando cria personagens, a gente precisa gerar o vínculo empático com a audiência, com o público, principalmente a criança, né? Maurício traz muito isso na fala. Então, é a percepção do espaço do nosso entorno, né? A percepção de como as pessoas se relacionam, dos maneirismos, dos comportamentos, dos biotipos, né? Dos traços gráficos que a gente possa colocar nos personagens. Porque, por exemplo, a Mônica tem uma característica única, que são os dentinhos, o Cebolinha, os 5 fios, enfim, né? E aí é importante que as crianças se identifiquem com esses aspectos que eu acho que são importantes para a gente trazer o que a gente pode chamar de singularidade do indivíduo, mesmo num traço que ainda assim é muito minimalista, quando a gente chama um traço cartoon, né, nas revistas clássicas. Então, por exemplo, vamos falar do Luca, que é um personagem cadeirante, muito importante para nós. Olha só que interessante, como mesmo com todo esse cuidado, a gente ainda continua em transformação e evolução. Nos primeiros anos do desenvolvimento gráfico do Luca, a cadeira de roda ela era muito simples visualmente, ela era só uma rodinha. De uns anos para cá, entendemos que não faz sentido ser só uma roda, porque a criança, o cadeirante, ele não pega na roda que está em contato com o chão e gira. A gente tem aquele aro, então nós fizemos atualização no model gráfico do Luca e incluímos o aro, né, para que ele não tivesse contato com o pneu da roda. Então também continuamos aprendendo e revisitando esses aspectos e tentando representá-los de uma maneira melhor, né? Wagner, e pensando na responsabilidade da construção dessas narrativas, né? Pensando, inclusive, também na criação de características físicas e de personalidade. Conta pra gente, nesse processo criativo, quais as técnicas que você utiliza? Tá. Quando a gente pega a tradição mauriciana, 60 anos de história, a gente está falando do pilar do entretenimento, no primeiro momento, e de todo um legado, né, do apoio da educação, paradidático, revistas especiais, revistas institucionais. Então, a gente tem um claro posicionamento a respeito da criação de personagens diversos. Porque a gente fala de autenticidade e responsabilidade social, né? Pensando em como representá-los de maneira diversa e que seja autêntico. Então, por exemplo,
Quando a gente desenvolveu a Dorinha ela foi feita ela foi publicada em 2004 a primeira vez, em novembro de 2004, na revista Mônica, com uma história com o título de Dorinha, uma nova amiguinha. Tá? E ela foi inspirada na Dorina Noville, né? Que dedicou a vida dela, né? Para que leis e incentivo à educação para crianças cegas tivessem uma condição de se desenvolver na sociedade. Né? Ela ficou cega muito jovem. Tanto que o nome da Dorinha, isso é muito interessante, o nome da Dorinha foi inspirado no nome da Dorina, né? E olha como é interessante, quando a gente constrói visualmente um personagem, a percepção visual dele está conectada ao comportamento dele e à personalidade dele. Então, por exemplo, a Dorinha, ela é muito vaidosa, ela é conectada à questão fashion. Então, visualmente, se a gente olha para o código do estilo mauriciano, do cartoon, ele é tudo muito simples, muito minimalista. A Mônica é só um vestidinho vermelho, a Magali é só um vestidinho amarelo. No caso da Dorinha, ela já tem uma sainha jeans, já tem um tênisinho com detalhe, uma estampa na camisetinha. Então, isso é muito importante, quando a gente relaciona o comportamento, a atitude social do personagem com a personalidade. E, por exemplo, o uso da bengala. Isso é algo que os desenhistas precisam tomar cuidado. A bengala não é um apoio, ela é uma orientação espacial. Então, no desenho, a gente precisa deixar muito claro que ela está ali usando como uma orientação, não um apoio, né? Quando o desenho vem apoiado, como se fosse uma bengala de apoio, a gente já pede uma revisão. Então, existe toda uma responsabilidade na representação mais fiel e natural possível, né? Wagner, e pensando na personagem Sueli, tem todo esse processo que vocês falaram, né? Eu sei que é passo a passo, mas a gente viu que isso está demorando, apesar de até já ter sido publicado, né, uma revistinha dela, mas por que a demora? Conta pra gente. Eu acho que a gente volta para a questão da responsabilidade de representar um personagem de maneira autêntica. Acho que esse é o ponto, né? E que nós não somos donos de uma verdade, a gente precisa se cercar de pessoas competentes, a gente tem pesquisa sendo feita nesse momento, né? Profissionais criativos e de pesquisa trabalhando em conjunto para esse desenvolvimento, para a consolidação da personagem, do universo. Porque quando a gente fala de um personagem, a gente não está falando só da Sueli, a gente está falando do entorno dela, da personalidade dela, do comportamento dela, como ela se relaciona no núcleo familiar, como ela se relaciona com os amigos do bairro do Limoeiro. Então, isso é muito, muito precioso para a gente, muito importante. Além da personalidade dela, qual é o defeito que ela vai ter? Porque os nossos personagens, eles são reconhecíveis pelos defeitos, né? Mônica é esquentadinha, o Cebolinha quer ser o dono da rua, é um pouquinho ambicioso, o Cascão tem medo d'água, a Magali come um pouquinho demais. E é isso que gera o vínculo empático com as crianças, porque nós, seres humanos, temos nossas falhas. E é importante que esses personagens também tenham falhas. Esse é só um dos aspectos do porquê estamos debruçados no trabalho da Sueli. Uma coisa que é muito importante, como representar essas histórias de uma maneira gráfica em quadrinhos que represente ela de maneira adequada, que a comunidade surda se sinta representada, que uma criança surda leia essa história e que uma criança não surda também aprenda. Isso é muito importante para a gente. Só que quando a gente fala de quadrinhos, a gente fala de imagens estáticas. Obviamente, pensando na estética do quadrinho, existe movimento, existe linha de ação, existe uma série de recursos, mas são imagens estáticas. Então, quando a gente tem uma comunicação, quando a gente fala da língua de Libras, isso exige movimento. O quanto de quadro isso ocupa? Como fazer isso funcionar? E aí a gente precisa entender qual a melhor maneira, né, para que isso seja contemplado. Então, esse é o momento ainda, é um momento técnico, né, de como executar essas histórias. Temos uma história dela, mas acreditamos que a gente tem que ir um passo além para representar isso de maneira mais responsável. Infelizmente, o Libras para Todos está chegando ao fim, mas a gente está aqui para fazer a revisão de vários testes que a gente aprendeu junto com o Maurício de Souza. Inclusive, esse é o sinal dele. Bora lá?
Vamos começar com a turma da Mônica. Faz o sinal aqui de grupo, de turminha, e o sinal da Mônica. Outro personagem também, Cebolinha. O cabelo dele, né? O sinal de Cascão. Magali. Agora o sinal da Sueli, que ela é uma personagem surda. O sinal da Dorinha, que é uma personagem com deficiência visual. O André tem transtorno do espectro autista. O sinal de deficiência motora. E o personagem Luca. Agora os sinais de gibi ou de história em quadrinhos. Faz os quadrinhos. E a gente também fez cartoon, né? Foi falado em cartoon de forma mais técnica. Isso. É isso. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Eu aprendi muito. Acho que o Maurício gostou também da nossa visita. Tchau, gente. Até a próxima.